Vamos dar continuidade à nossa revista, A Igreja em Jerusalém. Hoje nós vamos dar início à lição número 12, o caráter missionário da Igreja de Jerusalém. Essa é a lição de hoje que nós vamos dar início. Durante a semana estaremos estudando sobre ela. Então vamos lá para mais uma leitura e mais um estudo da semana. O caráter missionário da Igreja de Jerusalém. Mas antes de mais nada, vamos aí fazer a nossa oração inicial para que Deus nos guie nesse novo estudo, nessa nova estudo dessa semana e que a gente venha aprender mais sobre a sua palavra. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, toma cada um de nós em tuas mãos, desde mim e desde aqueles que vão assistir agora ao vivo e nas redes sociais, que o Senhor nos conduza a uma ótima aula, que a gente venha aprender aquilo que o Senhor deseja que a gente venha aprender. Nos ensina tudo aquilo que o Senhor deseja, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Vamos lá para essa aula. O texto básico em classe é Atos 11, 19 a 30, que diz: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, as quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas nos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era o homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente em Antioquia, fora os discípulos, pela primeira vez chamado cristão. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César, e os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando-os aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. A nossa introdução vai dizer: como o evangelho alcançou Antioquia, uma importante cidade da Síria, dentro do Império Romano. Conhecer esse fato é relevante, porque pela primeira vez, cristãos de Jerusalém levam a mensagem da cruz aos gentios, fora das fronteiras de Israel. Com o ingresso do evangelho na cidade de Antioquia, a igreja dava seu primeiro salto na missão transcultural. Nesta lição estudaremos sobre como o ID de Jesus é levado a sério por um grupo de cristãos refugiado, vítima da perseguição que sobreviveria a Estevão em Jerusalém. Era a Estevão em Jerusalém. Esses crentes, mesmo sendo leigos, possuíam uma forte consciência missionária e, quando perseguidos, não escondiam sua fé, mas a compartilhava, apontando sempre para a cruz de Cristo. Esse é um belo exemplo de fé cristã que deve não somente nos inspirar, mas, sobretudo, nos levar a agir como eles. Então, vamos estudar hoje sobre essa igreja que sai de Jerusalém, que vai os irmãos evangelizar, que é o caráter missionário da igreja de Jerusalém,
e vamos ver muitas coisas aqui, muito exemplo para que a gente leve para o dia de hoje. Uma igreja com consciência missionária. Esse é o tópico 1. 1.1 vai falar: o evangelho para além da fronteira de Israel. Lucas abre essa seção de seu livro fazendo referência aos cristãos, os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão. Caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia. Atos 11:19. Observamos que essa passagem bíblica faz um paralelo com Atos 8:1-4, onde narra o início da perseguição em Jerusalém, que gerou a dispersão cristã. Assim como Filipe, que, em razão da perseguição, levou o evangelho à cidade de Samaria, da mesma forma, esses crentes que também faziam parte desse grupo de cristãos perseguidos levaram o evangelho para além da fronteira de Israel. Quando nós vemos aqui, nós vamos lembrar do conselho que Jesus deu para os seus discípulos: ficai em Jerusalém até que seja revestido do poder. Esse poder seria aquele que viria do alto. Era o batismo com o Espírito Santo. Então, o que acontece? Eles ficam, os apóstolos, os discípulos, todos eles ficam ali em Jerusalém. Após o Pentecostes, eles recebem o poder de Deus, eles recebem o batismo com o Espírito Santo. E aí o que acontece? Eles continuam fazendo o evangelismo, continuam fazendo as missões, mas só que dentro de Jerusalém, dentro dos muros de Jerusalém, eles não foram para outros lugares. Eles continuaram ali. Então, em termos, Deus usou a perseguição para que o evangelho fosse espalhado para outros lugares. Nós vimos aqui, quando nós lemos Atos, nós vamos ver que o evangelho, através de Filipe, foi espalhado em Samaria, e através de demais cristãos, que aqui não dizem o seu nome, foram espalhados em outros países, dominado pelo Império Romano. E eles não vieram nem anunciando, a gente vai ver que eles não vieram nem anunciando para aqueles povos, mas sim para os judeus. Só que ali no meio daqueles povos existiam outras pessoas de outra nacionalidade, e eles pegaram aquela fé, pegaram e acolheram, tomaram Jesus como seu único salvador da sua vida. Olha só a importância do evangelismo. Às vezes você não está falando de Deus nem para uma pessoa, está falando para outra. Mas às vezes aquela que você não falou diretamente, mas ouviu você falando, vai aceitar Jesus. Olha a importância de você estar sempre falando da palavra de Deus. Falando para alguém. Porque alguém, é como se diz, a palavra não vai voltar vazia. Por quê? Porque vai ter sempre alguém ouvindo. Hoje eu estou aqui, fazendo essa live. De repente alguém que passou aqui nunca nem entrou por um acaso e falou: não, vou parar aqui para ouvir essa palavra. E se converte. Às vezes, agora, pessoas que às vezes estão afastadas ou até estão na igreja, na presença do Senhor, vai passar direto. Mas aquela pessoa que às vezes nunca nem ouviu falar de Jesus, vai parar e vai entregar sua vida para Ele. Então, quando tem essa perseguição com o Estevão morre, os discípulos são dispersos, são espalhados. Mas só que eles não se acovardaram e ficaram calados. Eles continuaram pregando o Evangelho de Jesus. Ponto 2. O cristão dispersado, mas consciente de sua missão. Este cristão dispersado, após fugirem de uma perseguição feroz, não esconderam a sua fé, aonde chegavam, anunciava a palavra de Deus. Atos 11, 19, 20. Foi assim que eles deram testemunho do Evangelho na Fenícia, Chipre e Antioquia. O que vemos são cristãos conscientes da missão de testemunhar de sua fé, onde quer que estivesse. Eles haviam sido comissionados para isso. Mateus 28, 19 e Atos 1, 8. Somente cristão participante de uma igreja, consciente de sua tarefa missionária, age dessa forma. Eles não perdem o foco. Anunciam o Senhor Jesus em qualquer tempo, lugar e circunstância. Então, o verdadeiro cristão,
ele não vai perder o foco da sua missão. Qual é o foco da sua missão? É aceitar Jesus, ficar dentro de casa sentado, calado, pronto, porque eu já estou salvo, não preciso falar mais? Não. Pelo contrário, é aceitar Jesus como seu único Salvador, reconhecer o seu Evangelho e passar adiante aquilo que você recebeu. Por quê? Porque aquilo que você recebeu, você passa para as demais pessoas. Porque qual é a missão do cristão? A missão do cristão não é receber Jesus como único Salvador e ficar sentado no banco da igreja. É para ir para fora da igreja e fazer o evangelismo, fazer o seu trabalho missionário. Ah, pastor, como eu faço esse trabalho missionário? Todos nós somos missionários. É o que um amigo uma vez falou, eu comentando, porque uma pessoa falou que é missionário, e eu não vi ninguém levantando, dando esse título a ele. Aí ele falou assim para mim: meu amigo, todos nós somos missionários. Com título ou sem título, nós somos missionários, porque nós pregamos a palavra do Senhor. Então, se você prega a palavra do Senhor, você é um missionário. Então, temos que fazer isso. Temos que pregar a palavra do Senhor com palavras e com as nossas atitudes. Eu sempre falo nisso, porque eu admiro muito Eliseu, o profeta Eliseu. Onde ele passava, ele era reconhecido. Aquela mulher olha e fala para o marido: olha, vai um homem de Deus, vamos fazer um cômodo aqui para que toda vez que ele vá no monte e volte, ele descanse e tenha um lugar para comer. Até o rei de Israel, que naquela época eles não estavam mais acreditando, já estavam idólatras, seguia outros deuses. Ele chega para Geazi, um dos servos de Eliseu, e pergunta assim: me conta sobre os feitos de Eliseu. Então, se ele está pedindo para contar sobre os feitos de Eliseu, é porque ele vê o caráter de Eliseu. Mesmo ele sendo aquele rei, o reino estando na idolatria, mas ele queria ver os feitos de Eliseu. Então, que a gente venha a ser dessa forma, que um dia alguém pegue e fale assim: me conte os feitos que foi feito pelo pastor Roberto, me conte os feitos que foi feito pelo fulano de tal, pelo ciclano. Entendeu? É isso que nós devemos querer fazer. Não é que nós devemos querer a honra e a glória para nós, porque isso não é para a gente, mas sim para Deus. A honra e a glória é do Senhor. A gente só tem que entender que somos o instrumento da palavra do Senhor, mas temos que evangelizar em tempo e fora de tempo, em todos os lugares. Tem lugar que a gente não vai poder abrir a boca. Por exemplo, no trabalho, a gente muitas das vezes não pode ficar falando de Deus o tempo todo. Nas escolas, a gente não vai poder falar de Deus o tempo todo, mas as nossas atitudes vão falar por nós. Então, faça que as suas atitudes falem de Deus para aqueles que estão à sua volta. Ponto 3. Cristãos leigos, mais capacitados pelo Espírito Santo. Lucas destaca que dentre esses cristãos havia alguns que levaram o evangelho para Antioquia, capital da Síria, uma cidade cosmopolita e uma das 3 cidades mais importantes do Império Romano. Atos 11:20. O texto deixa claro que foram esses cristãos comuns os fundadores da igreja de Antioquia, uma das mais relevantes e importantes do Novo Testamento. Atos 13, 1, 4. Eram cristãos anônimos e leigos. Eles não são contados entre os apóstolos, diácono ou presbítero. Contudo, eles foram usados por Deus para fundar aquele trabalho e foram bem-sucedidos, porque a mão do Senhor era com eles. Atos 11, 21. Conforme Lucas destaca, esse era o segredo que fez toda a diferença. O que fica em destaque, portanto, não era o ofício ou o cargo, mas a capacitação do Senhor. Os apóstolos eram extraordinários e os profetas excepcionais, somente porque sobre eles também estavam a mão do Senhor. Nós vamos ver aqui que o que acontece? Não é cargo eclesiástico, não é a sua posição aonde você vive que vai fazer você evangelizar e ganhar almas. Esses homens aqui, a Bíblia, Lucas não vai falar se eles eram presbítero, apóstolo, evangelista, pastores,
diácono, não está falando nada disso, só fala que eles são cristãos. O que acontece? Eles aprenderam que não é preciso ter um título, um cargo para falar da palavra de Deus, para evangelizar, para apresentar o evangelho para aqueles que necessitam. Eles aprenderam que não é necessário estar com o microfone dentro da igreja para falar, como muitos querem falar dentro da igreja, porque já tem aquele povo ali e querem falar bonito. Não, pelo contrário, eles mesmo não falando bonito, eles sendo leigo, mas eles falaram e converteram pessoas ao evangelho e fundaram a igreja. Mas por quê? Por conta própria? Por eles mesmos? Não, por causa do Espírito Santo de Deus que estavam com ele. Então nós temos que entender que quem faz a obra não somos nós só conseguimos, as obras só são realizadas através de nós por causa do Espírito Santo de Deus. Não somos nós que fazemos, não somos nós que convertemos. Nós convencemos as pessoas de irem procurar Jesus. E quem converte é o Espírito Santo. Então é dessa forma que nós devemos entender. Não sou eu, pastor Roberto, não é fulano, não é ciclano. Não somos nós que convertemos, mas o Espírito Santo. Nós somos aquilo que Jesus falou para Pedro e os demais. Vocês agora são pescadores de homens. Nós somos pescadores de almas. O homens nisso aqui quer dizer pescadores de alma. É quando nós saímos para pescar as pessoas que estão aí fora, precisando ouvir a palavra de Deus. Principalmente aquelas que nem conhecem a Deus. Então esse é o nosso papel, esse é o nosso dever, da gente fazer a obra para ganhar almas para o reino de Deus. Amém? Quero agradecer a todos aqui nessa primeira parte da lição. Amanhã estarei de volta para dar continuidade. Que o Espírito Santo de Deus venha continuar falando ao nosso coração e que a gente venha dar continuidade à obra do Senhor. E que essa palavra fique e a gente venha meditar nela durante todo o dia. Quero agradecer a todos que assistiram essa live, curtiram e compartilharam a cada uma dessas pessoas. Que o Senhor Jesus venha abençoar a vida de cada um. Não vou falar nomes de muitos aqui que compartilharam, curtiram e assistiram, porque eu poderia esquecer alguém e alguns eu nem consegui ver, porque como eu estou dando aula, às vezes eu nem consigo ver ali todos os nomes. Mas quero agradecer a cada um de vocês. E se alguém mandou alguma mensagem ou quiser alguma mensagem depois por oração, mande no meu direct, que será um prazer fazer uma oração, orar por vocês. Até amanhã, a próxima live. Vamos orar. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quero te agradecer por tudo, agradecer por cada um que assistiu essa aula e cada um que vai assistir pela rede social. Esteja conosco hoje, dando a sua calma, o seu prazer, as suas mãos fortes e poderosas. Obrigado pela sua proteção, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Até amanhã, na próxima live. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um. Um ótimo dia e